E aí, pessoal, tudo bem? Aproveitando o tempo para conversar com vocês aqui rapidinho sobre ansiedade e Jesus. Ansiedade e a Bíblia. Dias atrás, uma pessoa me fez o seguinte questionamento: como que eu vou fazer tratamento para ansiedade se Jesus disse que é para lançar sobre ele as nossas ansiedades? E também ele disse assim que não era para estar ansioso sobre o comer, sobre o vestir, sobre o dia de amanhã. Até citou aquele ponto que fala assim que olhai os lírios do campo. E os lírios do campo, nem Salomão não se vestiu tão bem igual os lírios do campo. E também fala assim dos pássaros, né? Que os pássaros não plantam, não colhem, não semeiam e não têm nenhuma necessidade. Então, baseado nesse ponto, uma pessoa me disse assim: então eu vou confiar em Jesus e acho errado as pessoas por qualquer ansiedade, por preocupações, ao invés de orar, ao invés de vigiar, sair atrás de psicólogo, atrás de psiquiatra. Vamos lá. Nesse caso, está fazendo uma pequena confusão. Quando Jesus fala sobre a ansiedade, o medo do amanhã, a preocupação com aquilo que é desta terra, aquilo que é desta vida, Jesus está falando a ansiedade relativo à insegurança, medo com o futuro, ou seja, medo, preocupação e insegurança. Porque quando você aceita Jesus Cristo, quando você tem uma fé verdadeira, é nesse sentido que ele disse, você não vai ter medo do amanhã, porque você vai confiar que Jesus está contigo, você não está só, e ele cuida dos seus caminhos, cuida dos seus passos. Nesse sentido, eu também concordo, sim, que a fé em Jesus Cristo, a fé ela é a confiança de que o Pai está comigo e Ele estará comigo em todas as minhas batalhas, em todas as minhas lutas. Assim como o Pai aqui na terra cuida dos filhos, e você sabe que você pode contar sempre com seu pai e com a sua mãe, então Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, você sempre poderá contar com eles, correto? Então, nesse sentido de medo, insegurança, preocupação, você deve depositar realmente na sua fé que Jesus está contigo, Ele conhece melhor do que você as suas provações, as lutas ao qual você tem que passar, certo? Mas, agora vem a explicação do psiquiatra e do psicólogo. A ansiedade que você precisa procurar ajuda, procurar tratamento, é a ansiedade patologia, é a ansiedade doença, não é falta de fé, é a ansiedade que causa dor de cabeça, é a ansiedade que faz subir a pressão, dá tontura, refluxo, gastrite, medo. É esta ansiedade que faz com que você perca o controle das suas emoções. Esta ansiedade não está relacionada com fé, porque a pessoa que tem essa crise de ansiedade, ela está com a fé em dia, ela está confiante naquilo que ela entende de espiritual, mas ela não tem controle. É algo físico, é algo patológico. Ela está como eu estou aqui, numa lanchonete, sentado, tranquilo, não estou preocupado com aluguel, não estou preocupado com o dia de amanhã e posso ter uma crise de ansiedade. Tanto é que a crise de ansiedade, que é a patologia, a pessoa pode ter atendendo o culto, participando do coral da igreja, ela pode ter a crise de ansiedade sem ter duplicata atrasada, sem ter doenças graves na família, sem ter um problema específico. Ela tem a crise de ansiedade que vem de repente.
Então, é a crise de ansiedade patologia, é a crise de ansiedade doença. Esta crise de ansiedade, esse sofrimento, você pode tratar sim com psiquiatra e com psicólogo e com Jesus também. É uma equipe multidisciplinar. A família vai ajudar, você vai mudar seus hábitos, você vai tomar medicação, você vai fazer psicoterapia para ter uma psicoeducação e também você vai orar, você vai fazer suas orações, você vai ter a sua ligação espiritual. Então, uma coisa não vai deixar de lado a outra. Porque quando eu digo assim, eu não vou tratar da minha ansiedade, porque Jesus disse que não era que Ele vai prover as minhas soluções, os meus problemas, não está dizendo que seria a ansiedade doença, é a ansiedade medo do futuro. Deu para entender? Porque eu posso desenvolver, por exemplo, uma depressão e não estar com problema de fé. Eu posso desenvolver uma depressão porque é uma causa orgânica. Eu posso estar depressivo sem estar tendo problemas financeiros, problemas conjugais. Eu posso estar simplesmente a ter adoecido. E não é por causa da fé. Se eu colocar desse jeito de que quem tem a fé em Jesus Cristo não precisa tratar de depressão, não precisa tratar de ansiedade, que são doenças, então não precisa tratar de câncer também, então não precisa tratar de dor de dente, não precisa tratar de problema cardíaco, não precisa tratar de pressão alta, também seria a mesma coisa. Ou seja, se você pela oração vai tratar ansiedade e depressão, então trate o resto também. Agora, entre os apóstolos, não os discípulos, Lucas, que escreveu o Evangelho, as Boas Novas de Lucas, ele era médico. Eu acredito que ele exercia a sua profissão, ele fazia o que era possível. Agora, o milagre, esse é com Deus. Ou seja, nós fazemos aquilo que é possível. A ciência faz aquilo que está ao seu alcance. O advogado vai até onde o conhecimento dele pode levá-lo. O cardiologista faz o que é possível dentro da medicina. Mas o milagre, a obra, o milagre é Jesus. O homem, com toda a ciência, com todo o conhecimento, ele é limitado. Deus, Jesus Cristo, é ilimitado. Ou seja, fazemos aquilo que está dentro das nossas condições, mas colocando a nossa vida, colocando o nosso futuro, colocando o nosso destino nas mãos dele. Mas nós fazemos aquilo que nós podemos fazer. Eu não posso ficar deitado esperando que o Senhor, por Ele ser Criador, por Ele ser formador, Ele que vai fazer tudo na minha vida. Ele que vai prover o conhecimento que eu preciso, Ele que vai mandar na minha casa roupa, comida, alimentos, vai prover tudo aquilo que eu tenho necessidade. Eu preciso fazer a minha parte. Então não está errado você, independente da sua religiosidade, independente da sua fé, não está errado você cuidar da sua saúde emocional. Porque nós somos 3 partes que formam uma só. Nós somos alma, corpo e espírito. O espírito é aquele que nós cuidamos da nossa vida espiritual, que ela é renascida a partir do momento que você faz o concerto com Jesus Cristo, nasce uma nova criatura. Então você renasce uma vida espiritual, que é aquela que você vai conservá-la dentro da sua espiritualidade. Agora, suas emoções, sua alma, o seu afeto,
ciúmes, preocupações, alegria, tristezas. Isto são seus sentimentos, é a sua alma. Você precisa cuidar dela também. E o seu corpo físico, aquele corpo que é o templo seu, onde você usa para servir a Deus, você precisa cuidar desse corpo. Se você come demais, você engorda. Se você não cuida da sua pressão alta ou pressão baixa, você vai ter problema. Se não cuida da sua diabetes, vai ter problema. Então, alma, corpo e espírito, nós vamos usar todo ele para servir a Deus, mas também para prover o sustento da nossa casa, para cuidar da nossa família, para ajudar nossos amigos, para exercer a nossa profissão. E mesmo você que é espiritual, que tem cargo, que tem ministério na sua igreja, você precisa do corpo, você precisa do seu conhecimento, você precisa da sua estrutura emocional para exercer o seu ministério. Se você não tem uma estrutura emocional sadia, como que você vai ter uma estrutura espiritual sadia? E o inverso também. Se a sua saúde espiritual não for boa, como que você vai ter saúde emocional de qualidade? Nós precisamos estar atentos para todas essas partes. Claro, sabendo que nós não somos autossuficientes. Fazemos o que está dentro da nossa condição, mas confiamos que Deus está no controle de tudo. Então você não é menos crente, você não é menos fiel a Deus por você cuidar das suas emoções, por você cuidar da sua saúde mental. Padres, anciães, diáconos, cooperadores, pastores, todos nós podemos adoecer das nossas emoções. Todos podem desenvolver demências, ansiedades, depressões. Todos podem ficar doentes tanto do emocional como do corpo físico. Agora, porque eu sou um servo de Deus, eu tenho a ligação espiritual, eu não posso cuidar. Me perdoe, meus irmãos, mas isso é falta de conhecimento. A falta de conhecimento provoca muitas dores. E também, quando eu tenho o conhecimento correto, eu também promovo a cura. Quando eu mudo a minha maneira de olhar para um problema, quando eu mudo a minha maneira de olhar para a situação, eu também me torno uma pessoa mais sadia emocionalmente e sadia espiritualmente. Nós precisamos entender que a psicoeducação, ela promove a cura. A partir do momento que eu deixo de sofrer, eu deixo de me lamentar, eu deixo de ver perigo, eu deixo de ver dores onde a minha mente está criando muitas dores e muitos sofrimentos. É claro que existem situações que essa maneira de ver o mundo, influenciada até pela parte orgânica, já se tornou uma doença, já se tornou uma doença crônica. Neste caso, além da terapia, além da mudança de estilo de vida, também vai ser necessário tomar a medicação e apoio da família e sempre apoio também da sua espiritualidade. A espiritualidade, ela também é muito importante. E lembrando que, dependendo da depressão, dependendo da ansiedade muito forte, também vai atrapalhar a sua espiritualidade, porque você vai perder o ânimo, perder a coragem, perder a disposição para tudo. Vai perder a disposição para trabalhar, vai perder a disposição para namorar e vai perder a disposição e a alegria e o ânimo também de servir a Deus, de frequentar a sua igreja. Ou seja, se você está desanimado, se você está sem coragem, está sem ânimo, muitas vezes não é falta de fé, não é que você enfraqueceu espiritualmente. Muitas vezes é porque você está precisando cuidar da sua saúde emocional e às vezes até da saúde da parte orgânica. Diferenças de hormônio, problemas com tireoide,
vários tipos de problemas, pode ocasionar sim um desânimo. Esse desânimo vai repercutir também na sua vida espiritual. Bom, eu espero que tenha tirado a dúvida do meu paciente que me perguntou, que comentou sobre isso, que não iria cuidar de ansiedade porque Jesus falou para não cuidar. E eu expliquei para vocês no início dessa minha fala que a ansiedade ao qual Jesus dizia é o medo, a insegurança, a preocupação com o futuro. Quem tem Jesus, quem tem Deus no coração, realmente deve se preocupar menos com o futuro, menos medo com o futuro, porque o Senhor está na sua vida e vai prover e vai cuidar de você. Agora, a depressão, a ansiedade, quando ela se tornou uma patologia, é diferente, porque ela vem acompanhada de vários sintomas, de vários sofrimentos, independente da sua fé. Se esse assunto foi interessante, se você gostou, continue seguindo Rubens Neves para aprender mais sobre inteligência emocional, sobre saúde espiritual. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Beijo no coração.